Imagina que a NASA convoque uma coletiva de imprensa amanhã, assim, do nada, para fazer o maior anúncio da história da humanidade. Uhum, o que seria? Bom, não é que eles descobriram um exoplaneta habitável ou um fóssil de micro-organismo. Imagina que eles afirmem ter encontrado, tipo, através dos sensores do telescópio James Webb, a localização exata do céu. Uau, a morada divina. Exatamente. Detectável, mapeada e matematicamente comprovada no meio do cosmos. Numa primeira intuição, isso soa como o triunfo definitivo da religião, né? Com certeza. Soa como um checkmate. Pois é. Mas, segundo a obra que a gente vai dissecar hoje, transformar o divino em um dado científico puro seria, na verdade, o fim absoluto da fé cristã. E essa é a essência do paradoxo que a gente vai investigar hoje. Porque, tipo, nós passamos séculos olhando para as estrelas e catalogando a realidade física, sabe? Medimos a gravidade, calculamos a expansão do vácuo, classificamos as galáxias. É um universo frio, né? Mensurável. Mensurável e frio, exato. Mas a teologia olha para o mesmo espaço e vê uma dimensão espiritual, vê um propósito, uma narrativa de salvação. A grande questão é o que acontece na psique humana quando essas duas lentes tentam ocupar o mesmo olho. É uma colisão de proporções bíblicas, literalmente. E a missão do nosso mergulho profundo hoje é desbravar as trincheiras desse embate. A gente vai ser guiado pelo material do livro O Céu e Suas Diversas Concepções, do autor Edvan Sena. Que é um livro fascinante, diga-se de passagem. E a doutrina da fé cristã, com um foco bem grande na tradição católica. E o texto funciona quase como um diagnóstico cultural. O autor mapeia muito bem como os avanços tecnológicos, a física teórica e, tipo, até o cinema moderno mesmo estão operando silenciosamente para remodelar a fé. Ou, em alguns casos, desmantelar de vez a crença tradicional na vida após a morte, né? E na própria natureza de Deus. Desmantelar completamente. Mas, antes de avançarmos, é vital estabelecer nossa regra de ouro para essa conversa. A fonte que estamos analisando defende uma cosmovisão cristã e católica bem incisiva. Ela argumenta a partir de premissas teológicas fortes. Sim, é importante deixar isso claro para quem está ouvindo. Exato. Nosso papel aqui não é atuar como advogados de defesa de dogmas religiosos, e muito menos como juízes do método científico, sabe? A gente está aqui para examinar de forma imparcial os argumentos do autor. Queremos entender a mecânica desse choque de visões de mundo sem tomar partido. É entender o fenômeno em si. Certo. Vamos desempacotar isso, começando pela raiz de todo o atrito. A origem de absolutamente tudo, como a fonte contrasta a narrativa que é construída no laboratório com a narrativa proclamada lá no altar. Bom, a divisão começa na própria forma de adquirir conhecimento. É a epistemologia da coisa toda, sabe? A ciência propõe um universo que se originou de flutuações quânticas e uma expansão acelerada. O famoso Big Bang. O famoso Big Bang, exato. Seguido por bilhões de anos de atração gravitacional formando a matéria. Só que o método científico exige que qualquer afirmação sobre essa origem seja testável, falsificável e observável. Ou seja, tem que provar. Tem que provar. Se não pode ser quantificado ou submetido a um experimento empírico, é descartado na hora como uma hipótese inválida. A lógica é impiedosa, né? Se a equação não fecha lá no quadro negro, simplesmente não existe. Isso levanta uma questão importante. Porque, por outro lado, a visão religiosa e mística argumenta que a complexidade do universo exige uma intencionalidade. Um arquiteto. Um arquiteto, sim. O atrito surge porque o autor observa que, à medida que a sociedade vai se acostumando a aceitar só o que o rigor empírico valida, o espaço para o mistério vai encolhendo. Vai sendo espremido, né? Espremido. E aqui a gente entra no grande alerta do texto. O que ocorre com a mente de um indivíduo religioso quando ele mergulha nesse ambiente que é puramente científico, mas sem o filtro crítico da sua própria doutrina? Sabe que, lendo a obra, eu fiquei tentando visualizar esse processo na prática. Como que, a mente de um fiel passa de acreditar cegamente em um milagre para rejeitar isso totalmente.
O autor vê isso como uma ruptura abrupta, tipo alguém que acorda ateu num belo dia, ou é um processo mais lento? O livro descreve isso como um processo bem erosivo. Ele chama de efeito cascata. Efeito cascata, tá. Não é um salto repentino. É mais como uma ladeira escorregadia, sabe? O primeiro estágio é a passagem do teísmo, que é aquela crença num Deus relacional, que ouve preces, que intervém na história, para o deísmo. O deísmo, onde Deus muda de papel. Exato. No deísmo, o indivíduo passa a enxergar Deus apenas como um relojoeiro cósmico. Ele, deu corda no universo lá no início, através do Big Bang, mas depois cruzou os braços e se afastou. Deixou rolar. Deixou rolar. A partir do momento em que Deus se torna distante e impessoal, assim, o próximo degrau natural, segundo a fonte, é o ateísmo completo. E no nível coletivo, o autor diz que isso culmina na paganização moral da sociedade. E para fundamentar essa fluidez de crença, o texto resgata um exemplo histórico que eu achei muito fascinante, que é o do filósofo Antony Flew. E o que me chamou a atenção não foi só a mudança dele, mas a mecânica da conversão. É um caso muito emblemático. Demais. Flew era um ícone absoluto do ateísmo no século XX, só que ele mudou para o deísmo. E não foi por causa de uma revelação mística caindo do céu, foi por causa da biologia. Pois é, o caso do Antony Flew é o argumento perfeito do autor sobre como a ciência não é um monólito, sabe? O Flew analisou a estrutura do DNA e concluiu que, a complexidade da informação codificada ali era estatisticamente improvável de ter surgido por mutações aleatórias cegas. Estatisticamente impossível, quase. Para ele, o código genético funcionava literalmente como uma linguagem de programação. E toda linguagem, por lógica, exige uma inteligência programadora. Faz sentido. Então ele usou a própria lógica científica para abandonar o ateísmo e abraçar o deísmo. A tese do autor do livro é simples. Se a ciência pode forçar um ateu rigoroso a mudar de premissa em direção a um criador, a força contrária também é letal. É uma via de mão dupla. Totalmente. A ciência não filtrada pode facilmente arrastar um cristão sem base doutrinária para o ateísmo. O autor usa uma analogia que, olha, eu achei brutal para descrever esse abandono da fé. Ele compara a rendição ao materialismo empírico a pular deliberadamente um vulcão em erupção. Nossa, pesada essa imagem. Muito. A ideia é que, uma vez que a pessoa se deixa engolir por essa mentalidade de que apenas o que é mensurável existe, tentar voltar para a fé é tão impossível quanto nadar de volta para a borda da cratera, estando coberto de lava. É irreversível, né? Segundo o livro, isso exige um resgate quase escatológico do próprio Cristo. A contaminação pelo materialismo é vista como algo irreversível pelos próprios meios humanos. O que, de certa forma, aponta para um medo subjacente, né? Existe uma corrente nas entrelinhas sugerindo que o método científico é quase radioativo para a alma. O que me leva para o próximo ponto. Porque se a física clássica e a biologia já causam todo esse tremor existencial, a cosmologia moderna vai muito além. Porque a fronteira deixou de ser a imensidão do nosso universo. A gente está sendo bombardeado agora pela física teórica e pela cultura pop com a ideia de múltiplos universos. O famoso multiverso. Exato. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o autor não trata o multiverso como, entretenimento de cinema. Ele trata como um veneno moral. É uma transição complicada. A passagem da física clássica para a mecânica quântica e depois para a teoria das cordas abriu uma caixa de Pandora filosófica imensa. De explodir a cabeça. Matematicamente falando, para que certas equações da física quântica façam sentido, alguns teóricos propõem a interpretação de muitos mundos. Ou seja, toda vez que um evento subatômico tem múltiplos resultados possíveis, o universo simplesmente se divide. Ele cria uma ramificação. Isso. Na prática, e o cinema abraçou isso com uma força absurda, isso sugere que existem inúmeras dimensões paralelas onde cópias idênticas de nós estão vivendo todas as ramificações possíveis das nossas escolhas. Vamos colocar a lente prática que o texto sugere aqui para quem está acompanhando a gente. Imagina, se o multiverso for real,
Existe um universo onde um clone meu escolheu o caminho das drogas e do latrocínio. Terrível. Em outra dimensão, há uma versão minha que comete homicídios em série. E numa terceira linha temporal, existe um eu que é um cidadão ético, um pilar da comunidade e totalmente devoto religioso. É a fragmentação total da identidade. Fragmentação total. Só que isso me faz pensar, e eu jogo a bola para você. Por que o autor assume que múltiplas versões anulam o livre-arbítrio? Porque, se a gente parar para analisar com cuidado, o fato de cada clone tomar uma decisão drasticamente diferente não seria a prova matemática de que o livre-arbítrio existe? De que ele opera de forma autônoma a cada milissegundo? Por que ele vê isso como uma ameaça tão grande? Excelente ponto. A lógica teológica por trás dessa ameaça é baseada na singularidade da alma. Na doutrina cristã, a alma é indivisível, sabe? Só tem uma. Só tem uma. O indivíduo tem uma única trajetória linear. É um período de provação na Terra que culmina na morte e, em seguida, no julgamento definitivo perante Deus. Se existem infinitos eus, a responsabilidade moral simplesmente evapora. Como assim evapora? O autor argumenta que se todo pecado imaginável já está sendo cometido por uma versão sua em algum lugar e toda virtude também, as escolhas que você faz aqui e agora perdem o peso eterno. O multiverso acaba gerando um niilismo existencial profundo. Nossa, a conta do juízo final não fecha de jeito nenhum. Quem vai para o inferno e quem vai para o céu? O assassino ou o santo, se os dois nasceram da mesma essência que foi dividida? Exatamente esse o gargalo. O texto aponta que tentar conciliar a doutrina da salvação com o multiverso quebra a espinha dorsal da esperança cristã. Dilui o peso da cruz. Dilui o peso da cruz. A pessoa que assimila essa teoria quântica acaba sofrendo aquele esvaziamento silencioso que a gente falou. Sem perceber, a confiança de que existe uma responsabilidade individual e um julgamento divino é substituída por um fatalismo de que tudo que pode acontecer acontecerá em alguma dimensão, então nada importa. Então, basicamente, o multiverso dissolve a identidade moral do indivíduo. Mas o que me intriga demais é que a cosmologia contemporânea não ameaça só quem nós somos. Ela ameaça quem Deus é. E a gente nem precisa sair do nosso próprio universo para encontrar esse conflito. Você está falando dos extraterrestres, né? Isso. Basta olhar para o fenômeno da vida extraterrestre. E se tem alguém em casa escutando a gente agora e pensando, isso é só ficção científica exagerada, vale lembrar que o cenário mudou muito. O próprio Pentágono hoje tem escritórios oficiais dedicados a investigar fenômenos aéreos não identificados. A mídia toca no assunto direto. O livro do Ed Van Sena dedica uma atenção muito especial a essa pedagogia midiática, viu? Ele percebe que a cultura pop, os documentários na TV a cabo e os rumores de agências espaciais estão operando um condicionamento psicológico em massa. Preparando o terreno. Parando o terreno, a sociedade está sendo lentamente habituada a aceitar a vida extraterrestre não apenas como uma possibilidade científica, mas como uma certeza iminente. E o perigo, na visão da obra, não são os ETs em si. Não são os bichinhos verdes. Não, o perigo é como a existência deles vai ser instrumentalizada para reescrever a teologia. Para usar uma analogia tecnológica aqui, é como se a teologia milenar fosse o sistema operacional original da humanidade, sabe? Que diz que o Criador é o administrador supremo do sistema. E a ufologia moderna atua meio que como um vírus. Um cavalo de Troia. Isso, tentando reescrever o código-fonte para convencer todo mundo de que os supostos administradores são, na verdade, apenas hackers. Hackers que vieram de outro servidor estelar com a tecnologia mais avançada. Se conectarmos isso com o panorama geral da história das religiões, é exatamente essa operação de sabotagem que o livro descreve. O autor combate veementemente a teoria dos antigos astronautas. Aquela ideia de que os deuses eram astronautas. Exato. É a narrativa de que o profeta Elias sendo levado numa carruagem de fogo, ou a visão da roda de Ezequiel na Bíblia, eram apenas contatos imediatos com naves espaciais. Que os milagres e figuras celestes reverenciados por milênios são apenas alienígenas que impressionaram povos primitivos com tecnologia. Cara, isso é reduzir a abertura do Mar Vermelho a um raio trator alienígena.
E qual é a solução dogmática que o autor propõe para blindar a mente dos fiéis contra essa reescrita total do sagrado? A solução que ele apresenta é manter uma linha divisória de chumbo entre cosmologia biológica e ontologia divina. Tem que separar as coisas. O texto argumenta que a imensidão de Deus é capaz de criar qualquer coisa. Então, se amanhã descobrirmos uma civilização super avançada na galáxia de Andrômeda, o cristão não deve entrar em pânico. Esses seres não são deuses. São criaturas. São apenas criaturas orgânicas, feitas da mesma poeira estelar que nós, submetidas ao mesmo poder criador. A fronteira inegociável é recusar a ideia de que anjos ou seres celestiais são alienígenas disfarçados. Porque isso rebaixa o divino, né? Totalmente. Um anjo, na teologia católica, é um espírito puro. Ele não possui biologia, não viaja em naves de metal. Transformar o céu numa base alienígena é destruir a própria fundação do que é a transcendência. É fascinante notar como o autor vai rastreando cada nova fronteira da ciência, do Big Bang à mecânica quântica, até a astrobiologia, e ele vai erguendo essas barricadas conceituais para defender a integridade da fé. Barricadas necessárias na visão dele. Sim, e isso nos conduz para o ponto de convergência supremo do livro. Porque depois de limpar o terreno sobre o que o céu não é... Não é um vácuo expansivo. Não é um vácuo expansivo, não é uma dimensão quântica clonada e não é a sede de um império galáctico. A gente fica com a grande pergunta de $1 milhão. Fisicamente, tangivelmente e espiritualmente, o que a doutrina afirma ser o céu afinal? O que é fascinante aqui é o rigor que a tradição católica, que é citada no texto através de figuras como o Padre Paulo Ricardo e o próprio catecismo, exige para definir essa realidade. O senso comum costuma imaginar o céu de uma forma muito platônica. Aquela coisa de filme, né? Isso, a alma se liberta do corpo, que é visto como uma prisão de carne ruim, e vai flutuar numa dimensão feita de fumaça, nuvens brancas e harpas tocando. Todo mundo de túnica branca. A obra rechaça isso categoricamente. O cristianismo professa a ressurreição da carne. Isso significa que a matéria não é algo descartável ou mágico. A matéria foi criada boa por Deus e será redimida. Então, o céu tem a ver com corpos reais. E, por consequência, exige um espaço real. Mas como isso funciona na prática arquitetônica da coisa? Se exige espaço físico, a gente está falando de longitude e latitude num plano espiritual? É uma dúvida comum. Porque as fontes mencionam aquele trecho icônico do Apocalipse 21, onde o texto sagrado promete um novo céu e uma nova terra. E diz que não haverá mais luto, nem grito, nem dor. Como a teologia concilia a presença de um corpo que ocupa espaço com a ausência total das leis da termodinâmica e da degeneração física, de envelhecer e morrer? A chave de ouro para entender isso é o conceito de corpo glorificado ou transfigurado. O texto usa o exemplo do próprio Cristo após a ressurreição. A narrativa bíblica relata que Jesus não era um fantasma. Ele possuía carne e ossos reais. Pediu comida para os discípulos. Comeu peixe assado, né? Comeu peixe assado. Os apóstolos podiam tocar nas feridas dele. Havia matéria ali, de fato. Contudo, esse mesmo corpo entrava em salas com as portas trancadas e não estava mais sujeito à morte ou à biologia frágil, como a gente conhece. Rompia a física clássica. Rompia. A visão do céu não é de um planeta distante regido pelas leis de Isaac Newton. É descrito como um universo transfigurado. É a própria criação física levada à sua perfeição máxima, livre da corrupção do pecado, fundida em total comunhão com o Criador. Então, o que tudo isso significa para o indivíduo hoje? Tentando sintetizar toda essa complexidade para o pessoal em casa. O céu apontado pelo autor definitivamente não é um exoplaneta escondido na Via Láctea que um telescópio vai achar. De jeito nenhum. É uma intersecção. É o ponto de fusão onde a física totalmente regenerada e a espiritualidade mais densa se tornam a mesma substância, aliás, inseparáveis. É lindo isso. E a obra vai além de apenas definir esse destino final. Ela traz uma exigência moral imensa para o presente. Como assim? Na teologia apresentada, o reino de Deus já está entre nós. Ele foi inaugurado de forma de semente. A provocação do autor é que o indivíduo não pode simplesmente sentar no banco da igreja,
cruzar as pernas e esperar a morte chegar para herdar essa nova dimensão. Não dá para ser passivo. Não dá. Através da caridade, da conversão contínua e das ações concretas, o cristão tem o dever ético de se tornar, nas palavras do texto, um céu para o mundo. Antecipar a realidade redimida aqui e agora. Porque se a fé fica só no modo passivo, sabe, apenas como um bilhete de loteria cósmica pro pós-vida, a pessoa corre o risco de tornar a vida das pessoas ao redor num verdadeiro inferno prático. A transcendência exige muito suor no presente. Exige. Sem ação, a fé se divorcia da realidade. E essa fé divorciada é justamente a mais vulnerável àquele ceticismo materialista que o autor combate lá no início do livro. Volta tudo para o mesmo ponto. Tudo se conecta. E ao longo de toda essa jornada de hoje, fica muito claro o motivo pelo qual essas tensões são vitais para a gente compreender a era em que vivemos. Nós estamos acelerando numa velocidade vertiginosa, né? Sim, é informação demais o tempo todo. Recebemos diariamente toneladas de dados cosmológicos, documentários na internet desconstruindo a formação das galáxias, comitês de defesa discutindo OVNIs com a maior naturalidade no Congresso. E isso afeta todo mundo, religioso ou não. A nossa compreensão da imensidão física do cosmos nunca foi tão vasta na história. E talvez, paradoxalmente, o nosso sentimento de pequenez nunca tenha sido tão esmagador. Entender o esforço formidável de pensadores religiosos para enquadrar, assimilar ou mesmo combater o peso dessa ciência nos oferece um espelho. Um espelho da nossa própria época. Reflete a angústia da nossa sociedade. A luta desesperada para ancorar algum sentido moral, algum peso eterno, num universo que a matemática muitas vezes insiste em descrever como um acidente frio e aleatório. E esse debate entre o que pode ser tocado e o que deve ser acreditado nos leva ao paradoxo definitivo dessa obra. Qual seria a cereja do bolo? Bom, o autor critica duramente os materialistas ateus, certo? Apontando que eles são prisioneiros das evidências químicas e físicas. Na visão do livro, esses céticos só aceitariam a existência do sobrenatural se a ciência pudesse colocar isso dentro de um tubo de ensaio. Comprovar irrefutavelmente com uma máquina. Exato! Mas se a gente levar essa lógica até as últimas consequências, esbarramos numa provocação existencial, no mínimo perturbadora para quem está acompanhando a gente pensar. Manda ver. Suponha que o futuro nos reserve um avanço tecnológico inimaginável. Digamos que em 200 anos a ciência invente um instrumento capaz de penetrar a frequência exata dessa dimensão transfigurada que a gente discutiu. Uma máquina de ver o céu. Isso, uma máquina que possa escanear e provar inegavelmente a existência do céu, da vida após a morte e do próprio divino. Transformando tudo isso em um fato científico tão banal e mundano quanto a força da gravidade. Inquestionável. Inquestionável. A pergunta é, se o sagrado perdesse o seu véu de mistério e se tornasse apenas mais uma página incontestável num livro de biologia avançada, será que a religião manteria seu propósito? A fé, por definição, exige confiança na ausência de provas absolutas. A fé é o salto no escuro. Exato. Se a ciência provar o céu, ela talvez cometa o maior de todos os assassinatos teológicos, o extermínio da necessidade de se ter esperança. Ao que parece, para que a beleza do salto no escuro continue existindo, a religião precisa que a ciência continue falhando em iluminar o infinito. Caramba, isso me deixa sem palavras, sinceramente. É a ideia de que a escuridão insondável que os nossos telescópios captam não é um erro ou um vazio da criação, mas é o palco necessário para que o livre-arbítrio e a fé possam atuar. Uma tela em branco proposital. Que jornada intelectual impressionante! E nós vamos encerrar o nosso mergulho profundo de hoje com essa reflexão pesada ecoando na mente de quem está nos ouvindo. Muito obrigado por essa análise brilhante das fontes de hoje. Eu que agradeço, foi uma conversa fantástica. Continuem questionando os mistérios lá fora e principalmente os que a gente carrega aqui do lado de dentro. Um abraço e até a próxima.